Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu não vou continuar o assunto que eu encerrei o programa passado, sabe? Não vai ser assuntos referentes a civilizações perdidas, nem Atlantis, nada do tipo. Na verdade, eu vou continuar os programas em que eu analiso a série documental psicadélica, né? Mais especificamente a segunda temporada. Eu não me lembro qual foi o último episódio que eu falei sobre essa série, mas é bem recente, deve ser uns 3 episódios atrás, então talvez eu mantenha essa frequência, sabe? Dessa vez daí não vai levar quase 100 programas para eu pegar e falar dessa série por completo. Mas então, eu decidi que eu tava a fim de assistir o segundo episódio já dessa série e já resolvi preparar um roteiro aqui para comentar com vocês. Então vamos lá, né? O nome desse episódio Tipo, eu não vou explicar muito. Eu estou assumindo que quem vai ouvir esse programa aqui já escutou todos os meus episódios que eu estou analisando a primeira temporada dessa série e também esse último episódio que eu falei. Pelo menos esse último que eu falei, sabe? Que é o da segunda temporada e tal. Se tu não viu aquele lá, vai lá ouvir pra eu não ter que repetir exatamente tudo aquilo que já foi dito naquele programa, mas, né, eu sempre acabo tendo que repetir uma parte que outra, até porque essa série repete várias das colocações que eles estão falando nos programas, eles basicamente falaram desde o primeiro episódio e tem que falar agora até a segunda temporada. Mas indo adiante, então, o segundo episódio da segunda temporada dessa série se chama Psicologia Psicodélica, né? Em inglês é Psychedelic Psychology, ou Psychology, não sei qual dos dois pronunciam, acho que é Psychology, né? Mas enfim, é Psicologia Psicodélica. E do que você está falando especificamente é um programa focado realmente na parada terapêutica da questão, sabe? Aquilo que eu já vi martelando um monte de vezes, e esse programa aqui é um daqueles bem assim, falando que é gente que tá utilizando psicodélicos para fazer tratamentos, para lidar com problemas como ansiedade, depressão, pesquisadores, cientistas, e vão contar um pouco mais da história e razões, questões relacionadas ao uso, ao proibicionismo, todas essas paradas, então vamos lá. Enfim, eles começam o programa falando que hoje em dia, apesar de a gente termos diversos meios de se conectar com os outros, né? Seja com a internet, com os telefones, enfim, com todas essas coisas que a gente costuma até dizer o que mais tem esse tipo de essa palavra, né? Conectar-se, desde que chegou a internet, ela ela nunca mais deixou de ser um termo que a gente está lendo todo tempo, sabe? Estamos nos conectando, né? Mas apesar disso, parece que a maioria das pessoas está se sentindo isolada, ansiosa e deprimida, né? No mundo atual, que supostamente deveria ter maior grau de conexão de todos, né? Daí eles falam que, de acordo com o ADAA, que é uma agência norte-americana que analisa especificamente questões de ansiedade e tudo mais, eles falaram que a ansiedade é a condição psicológica mais comum de ocorrer em norte-americanos, né? Com mais de 40 milhões de cidadãos diagnosticados. Isso são só os diagnosticados, né? E, trazendo aqui para o nosso país, entrando para o Brasil, não é difícil de imaginar que seja por aí também, sabe? Eu, particularmente, utilizando a minha vivência particular e utilizando dados, pesquisas, gente especialista dessas áreas que falam, eu diria para vocês também que com certeza a ansiedade deve ser a condição psicológica que aflige uma grande quantidade dos brasileiros. Isso daí que, né, são simplesmente os diagnosticados. Se tem 40 milhões de diagnosticados, eu não acho que seja exagero dizer que, sabe, o triplo, pelo menos, realmente tenha ansiedade. Isso daí colocaria para mais de 100 milhões, isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu chutaria meu palpite que isso deve acontecer no mundo inteiro, sabe? Pelo menos o mundo que é afetado por essa nova forma de viver o mundo, sabe, ocidental que a gente está acostumado aqui hoje em dia. Enfim, eles prosseguem falando que, apesar da ansiedade ser tratável, menos de 40% das pessoas sofrendo com essa condição recebem algum tipo de tratamento. Com tantas pessoas se afastando da religião, poderiam os psicodélicos fornecerem o que é necessário para as pessoas se conectarem com seu subconsciente e iniciarem uma cura profunda? Né? Essa é uma das perguntas que eles fazem que, na minha mente, a resposta sempre é sim. Embora eu imagine que eles vão, quando eles estão fazendo esse tipo de pergunta, porque eles vão discorrer o porquê que eles acham que funciona de uma forma ou de outra, né? E daí eles prosseguem o programa falando o seguinte: no começo do século passado, o renomado psicólogo suíço Carl Jung, desenvolveu a psicologia dos sonhos, né?
psicologia dos sonhos, entre aspas, uma forma de tratamento baseada em interpretar as imagens enxergadas por seus pacientes. E daí eles entram numa questão assim dos arquétipos das imagens que as pessoas enxergavam no sonho. Aí, tipo, eu vou expandir além do que foi falado neste programa e tal, por causa que, sem querer diminuir e tudo mais a contribuição que o Carl Jung possa ter feito por essa causa, tipo, eu sou muito interessado por essa questão de sonho e eu confesso que eu já li simbologia e muitas questões sobre isso de várias culturas, de várias definições muito mais antigas do que o Carl Jung, tá ligado? Então, apesar deles utilizarem, eu entendo que eles citaram um cara que é aclamado cientificamente, digamos assim, porque esse programa gosta de manter um certo caráter científico nas afirmações que eles estão fazendo e tudo mais. Então eu acho que é um bom ponto de partida, não acho que seja errado. Mas eu vou me expandir além do que eles falaram, porque o Carl Jung analisando, né, ele fazendo terapia com os pacientes, isso no começo do século passado, né, 1900 e alguma coisinha. Ele fazendo terapia com os pacientes dele e se interessando especificamente sobre os sonhos, ele começou a denotar assim, algumas espécies assim, de arquétipos de imagens que as pessoas enxergavam nos seus sonhos, né? Arquétipos de imagens. E os três que eles falaram nesse programa aqui é o herói, a amante e o sábio, né? A amante, na verdade, seria alguém que tu ama, alguém que tu é apaixonado, sabe? Não necessariamente um amante traidor, né? É lover, digamos assim. Enfim, herói, amante, sábio. Só que, né, isso daí, eu tenho uma explicação um pouco mais abrangente, mas que também que simplifica, que seria, assim, um padrão, né, um dos padrões, assim, que a gente enxerga em sonhos, são muito associados com as 22 cartas do tarô que a gente chama de arcanos maiores, sabe? Existem 22 cartas no tarô, né, que eles têm representações que são chamadas de arcanos maiores, e muito provavelmente esses arcanos maiores foram escolhidos para representar o o baralho de tarô. Taralho também é uma boa palavra, né? Enfim, o baralho de tarô, porque eles representam vários dos arquétipos que as pessoas enxergam nos sonhos, entendeu? Mas enfim, tudo isso é para querer explicar que tem a própria ciência já reconheceu, já faz bastante tempo, a importância de interpretar a simbologia por trás das imagens que a gente vê dentro dos sonhos, né? Daí eles entram algumas questões que falam que essas imagens antigas, quer dizer, essas imagens descritas pelos pacientes desse tipo de análise se relacionam com mitos antigos, e isso também tem tudo a ver com o que eu acabei de mencionar, dos 22 arcanos maiores e tudo mais. E daí, décadas depois, essas mesmas imagens arquétipicas, não sei se essa palavra existe, mas vou supor que sim, arquétipicas, né, têm sido estudadas com base em muitas visões enxergadas em viagens psicodélicas. E daí, mais uma vez, todas essas coisas vão se encaixando, sabe? Quando as pessoas dizem, né, que dependendo do tipo de sonho que tu tá tendo, pode ser equiparável a uma experiência psicodélica, esses arcanos maiores, essas imagens, esses arquétipos, a gente enxerga tanto, algumas pessoas enxergam quando estão passando por jornadas psicodélicas, quando estão dormindo, por exemplo, também, entendeu? Então, é uma daquelas coisas que sugere que a gente está enxergando coisas assim que não é tão assim abrangente no caso, sabe? Dá pra, se tu for analisando, se tu for refletindo sobre a simbologia do que as pessoas enxergam quando elas estão tendo sonhos ou quando elas estão tendo viagens psicodélicas, tu vai ver que a humanidade, não importa quanto tempo passe, no final das contas, a gente está sempre enxergando os mesmos arquétipos de mensagens, e isso talvez tenha uma razão por trás disso tudo, né? Voltando para o roteiro da série, eles falam que os psicodélicos nos permitem mergulhar no inconsciente coletivo. E além disso, nos ajuda a entender o que realmente somos enquanto seres humanos e qual a nossa conexão com todos os outros seres vivos e a nossa conexão com a inteligência da natureza, do planeta em si, né? Que basicamente era o que eu estava falando com as minhas próprias palavras antes de voltar para o roteiro. Não se preocupe que eu vou me aprofundar mais nessa. Tipo, eu não imagino que quem tá vindo aqui seja alguém que nunca tinha ouvido esse tipo de mensagem, então eu não acho que a pessoa está sendo muito chocada por esse tipo de afirmação, né? Mas esse programa é todo estruturado em gente que vai dar a sua opinião de por que eles afirmam esse tipo de coisa, sabe? As pessoas não estão enxergando os psicodélicos com esse potencial todo a troco de nada, e para quem ainda não entende muito bem, continua me ouvindo que ao longo desse programa vocês vão entender um pouco mais, né?
Aí eles falam que em novembro de 2020, um novo estudo sobre cogumelos psilocibinos, realizado por 3 médicos cientistas em 27 pacientes, analisou os efeitos desses cogumelos em pacientes que tinham depressão, sabe? Então, mais uma vez, é o tipo de coisa que eu falei assim que pra mim não é nada de novo, né? Eu tô ligado o quanto que esse tipo de pauta vem avançando, mas pra vocês verem que é um negócio bem recente, sabe? É um estudo de novembro de 2020, foram revelado mais um estudo sobre esse tipo de coisa. E esses médicos destacam que a eficácia dos cogumelos era cerca de 4 vezes mais do que as psicoterapias convencionais. E quando diz dizendo psicoterapia, eu imagino que seja só o tratamento tipo de psicologia, sabe, ou psiquiátrico, digamos assim. Eu não acho que esse psico antes tem a ver com utilizar psicodélico, digamos assim, sabe? Mas poderia ser, que sabe, outros remédios, assim, que estão legais, assim, sabe? Aí, antes de eu comentar sobre essa questão, assim, de como é que um cogumelo pode ser tão mais eficaz, assim, para conduzir uma terapia, tem mais algumas coisas que eu acho que vale a pena eu ler aqui do meu próprio roteiro antes de chegar nas minhas constatações mais abrangentes sobre esse tópico. Aí, prosseguindo. Práticas xamânicas com o uso de substâncias psicodélicas vem acontecendo há milhares de anos e se focava em curar a alma, o corpo e a mente dos pacientes, né? Esse é o tipo de coisa que foi dita consistentemente nessa série, mas eu vou reiterar aqui, eu vou repetir, sabe? Todas as noções modernas que a ciência está começando a comprovar e fazendo testes e fazendo pesquisas, está vendo que sim, a gente pode fazer com que as pessoas melhorem bastante, isso está vendo de uma sabedoria indígena, ancestral, que não foi morta, entendeu? Mesmo com o processo de colonialismo, mesmo com a perseguição que rolou durante muito tempo em cima das substâncias psicodélicas, conseguimos preservar essa sabedoria e depois daí na metade do século passado, os pesquisadores começaram a ouvir, começaram a trazer para o laboratório, começaram a ver como é que um xamã fazia esse processo de cura, porque é isso que essas tribos falavam, entendeu? Essas substâncias não eram utilizadas com outra razão senão para curar o corpo, a mente e a alma, né? A alma, como sempre, não pode ser deixada de lado, porque essa é outra coisa muito diferente entre a medicina xamânica, a medicina indígena e a medicina ocidental que a gente usa hoje em dia, sabe? Porque os xamãs nunca ignorariam algo como a alma, enquanto a nossa medicina de hoje em dia sequer lida com a questão da alma. E nesse programa eles vão falar mais sobre isso, mas ainda assim eu sempre faço questão de fazer esse tipo de esclarecimento antes, porque eu não sei qual é o grau de informação sobre esse assunto a pessoa que está me ouvindo tem, sabe? E eu não quero que a pessoa saia daqui com uma ideia errada do que eu estou falando e confundindo o que eu estou querendo dizer de maneira bem clara, né? Aí, prosseguindo, essa prática englobava bem-estar emocional e espiritual, não apenas psicológico. Daí é o que eu acabei de falar, entendeu? Outra coisa, assim, que todas as coisas vinham junto, sabe? Inclusive esse tratamento psicológico que eles faziam, não é que nem a gente faz hoje em dia, que tem os remédios que vão agir no nosso corpo quimicamente, digamos assim, porque o xamã, ele não esperava que a tua mente ia ficar boa se o teu coração e teu espírito não estivesse bem também, sabe? Era um tratamento que tudo tinha que vir ao mesmo tempo, né? Aí uma das pessoas que eles convidaram para falar, né, como sempre essa série tem um narrador que vai falando informações específicas, mas também várias coisas são ditas por pesquisadores de áreas diferentes falando, enfim, o que eles querem falar. Daí uma pesquisadora que eu achei bem interessante, algo que ela sintetizou, e eu vou repetir praticamente em português, é o seguinte, que nós temos diversos vocábulos para representar o bem-estar físico, sabe? Geralmente quando a pessoa pergunta se tá bem, né? Tipo, também tem um lado psicológico da parada, mas várias vezes eu tá bem, ou tá com saúde, digamos assim, e a gente tem várias coisas pra dizer, eu tô bem, eu tô saudável, e quando a gente fala saudável, a gente tá querendo dizer que tu não tá com resfriado, por exemplo, né? Então a gente tem vários vocábulos para pensar que tu tá bem físico e até mesmo psicológico. Mas o mesmo não ocorre para analisar o bem-estar emocional ou espiritual. E eu entendo, tipo assim, eu achei fantástico o que ela falou, mas eu entendo que para outras pessoas. Bom, eu vou ter que explicar o que. Isso aqui deve ter ficado muito confuso, né? Porque o que eu queria ter dito é: eu entendo que para outras pessoas, tipo assim, mas também, né? Como é que a gente vai ter uma palavra para dizer que tu tá bem espiritualmente, que tu tá bem emocionalmente? Mas é que eu acho que simplesmente a nossa sociedade realmente deveria ser mais integrada para quando tu perguntar para um ser humano se ele tá bem, tu não pergunta se ele tá bem, se ele não tá resfriado ou se ele não tá com dor de cabeça. Quando tu pergunta se ele tá bem, tu quer saber se ele tá bem, tá ligado? E isso engloba tudo a respeito do ser dele, sabe? Mas na nossa sociedade a gente não tem aquela ideia de que tu falar pros outros que tu não tá bem por uma questão até emocional ou nem vou falar espiritual, porque a nossa sociedade, de modo geral, a maioria das pessoas são
elas não são necessariamente ateias ou agnósticas, mas elas, digamos que o certo seria agnósticos, sabe? Mas até as pessoas que dizem ter uma fé em Deus, elas ainda são muito desespiritualizadas, tá ligado? Eu diria que a maior parte do nosso mundo hoje em dia são de pessoas que não levam em consideração o plano espiritual em nenhum momento da vida deles por razão nenhuma. Então eu entendo que é ainda mais abrangente. Mas enfim, me perdi bastante nisso aqui, mas também como esse programa vai ter vários assuntos repetidos, algumas coisas eu vou ter que simplesmente brisar para ficar um pouco mais variado, né? E vamos lá. E daí eles continuam falando o seguinte: não há maneira convencional ou prática de lidar com as experiências traumáticas. O que isso quer dizer? Que, tipo, qualquer experiência que a gente passa que seja uma experiência traumática, de vários níveis diferentes de trauma, sabe? Sempre um desconforto menor ou uma experiência realmente traumatizante. Essas coisas acontecem com a gente e, de alguma forma, a gente simplesmente se espera que essas coisas resolvam sozinho, né? Inclusive, a gente tem aquela expressão que sempre diz assim, que o tempo cura tudo, digamos assim, porque outra coisa que é nosso padrão da sociedade é quando, tipo, se alguém que tu conhece passou por um trauma, o que geralmente a maioria das pessoas pensam é, bom, tem que esperar agora ela seguir adiante, sabe? Então realmente é bizarro, né? Quando a gente para pra pensar como que é o normal do nosso mundo. E eu entendo que para muitas pessoas estar sugerindo que quando alguém tem uma experiência traumatizante, o que tu deveria fazer com ele é uma jornada espiritual guiando, sabe, pelo mundo astral, sabe, um xamã guiando ele pelo mundo astral, com uma pessoa utilizando um psicodélico. Eu entendo que para muitas pessoas isso pode ser, enfim, ainda posso soar errado, posso soar torto, mas eu só posso reiterar, cara, na minha opinião, não é assim que eu tô querendo descrever, não é assim que eu enxergo mesmo, sabe? Eu consigo pensar assim, pô, um mundo onde, quando a pessoa passa por um trauma, como eu disse, de trauma variado, em vez de a gente simplesmente falar, engole teu choro, ou, enfim, lide com isso, sabe? Volta pra tua vida como se isso não tivesse acontecido e simplesmente, enfim, vai adiante, até um dia vai parar de doer na marra, sabe? Ou vai ficar um vazio tão grande que tu nunca mais vai conhecer preencher, nunca mais vai conseguir preencher. Em vez de fosse assim, a pessoa passasse por isso que eu acabei de descrever, sabe? Uma jornada psicodélica para ela retrabalhar, reestruturar e voltar a reintegrar para a sociedade e se lembrar que aquilo ali, sabe, coisas como isso é só um passageiro e o que está acontecendo para ti não é especificamente para ti, entendeu? Todas essas concepções que vão vindo, se tu fazer uma jornada da maneira mais correta possível, eu acredito que seria melhor do que a gente simplesmente continuar do nosso sistema, que é, tu passou por um trauma, engole o choro, segue a tua vida que um dia vai parar de doer. Ou não, né? Enfim, e daí eles passam daí mais uma vez para falar um pouco, mais ou menos como foi o programa passado, que era especificamente sobre as plantas e o planeta, digamos assim, né? Aí eles voltam um pouco botando as plantas em foco e dizem que elas parecem ter uma dádiva diferente da nossa. E acredito que quando eles falam dádiva, né, a palavra gift que eles usam lá no inglês, e eu traduzi como dádiva, eu acredito que eles querem dizer com isso que a nossa dádiva quanto ser humano é aquilo que nós chamamos de consciência, sabe? De nós pensarmos e elaborar raciocínio, enfim. Isso que a gente chama da nossa dádiva que nos separa dos outros seres que a gente conhece, né? Mas as plantas têm uma outra dádiva, digamos assim. Porque elas existem nessa mesma realidade que nós, só que elas parecem possuir uma mentalidade compartilhada, entendeu? Nenhuma planta parece se enxergar como individual. Todas elas se enxergam como membros de uma estrutura. O que, de certa forma, nós também somos, mas a gente falha demais para enxergar. Talvez porque a nossa dádiva também seja a nossa maldição, né? A consciência faz com que, ao mesmo tempo que tu seja capaz de refletir sobre as coisas, tu te enxergue separado da matriz, digamos assim, e as plantas não fazem isso. As plantas se enxergam como totalmente, elas fazem parte daquele ecossistema, sabe? Elas não lutam, tipo, a planta não sofre se ela está sendo comida por um animal, sabe? Porque isso é tão natural quanto a gente morrer, sabe? Mas um ser humano não lidar com o luto dessa maneira para nós seria chocante, sabe? A pessoa não ficar chorando e sofrendo, sabe? E se lamentando pela morte parece chocante para nossa realidade, porque a gente vive numa sociedade que diz que quando tu morre, tu tem que sofrer e se descabelar. Tu não pode ser que nem a planta que é devorada e, tipo, trazendo para raciocínio ainda mais extremo, é tipo ser devorado por um animal, sabe? Se tu for devorado por um animal, tu tá voltando pro mesmo lugar de onde tu veio e todo mundo sabe que vai voltar para lá, sabe? Não tem ninguém vivo aqui que duvida que a gente vai voltar pro mesmo lugar de onde que a gente veio, mas ainda assim a gente tem uma sociedade, uma cultura, uma estrutura que nos ensina a pensar que esse tipo de coisa tem que ser, a gente tem que sofrer muito, muito antes de chegar o momento do desencarno e a gente tem que sentir
tudo, né, muito pessoal. E, enfim, e algumas coisas eu tô simplesmente, já tô trazendo assuntos que eu sei que eu vou ter que falar mais no, tipo, mais adiante nesse episódio, sabe? Mas enfim, fazer o quê? Vamos adiante. Tá, eu vou prosseguindo, né? Eu tava falando que as plantas têm uma mentalidade compartilhada, aí eles dizem que quando a gente ingere as plantas, no caso daí as plantas psicodélicas, que elas também são plantas, entendeu? É como se a gente tivesse entrado nessa linha de pensamento que as plantas possuem, sabe? Esse que eles estão querendo sugerir. E é um bagulho que a gente até falado uma vez com minhas palavras também, que seria que as plantas são os nossos professores. É basicamente isso, sabe? Um pouco das ideias que nós vamos tendo graças aos psicodélicos é como se fosse a gente pensando um pouco como as plantas pensam, sabe? A gente volta a se enxergar um pouco mais pertencente ao mundo do qual nós somos parte, e isso começa a ser um pouco menos assustador e as coisas, inclusive, até parecem ter um valor maior do que a gente está acostumado a ter, né? Daí, uma das pessoas que estava falando sobre isso diz que isso por si só já é extremamente curador para vários seres humanos que fazem muito tempo que não se sentem integrados a nada, sabe? Já faz muito tempo que aquela pessoa não se sente pertencente à família, ela não se sente pertencente a um grupo de amigos, a um trabalho, à sociedade, ao mundo, sabe? Então, uma experiência psicodélica dessas, ela simplesmente conseguir olhar para uma árvore, para um animal e para as pessoas na volta dela e ela sentir que ela faz parte daquilo lá, e mais do que isso, as pessoas estão, as coisas, a vida tá ligada de uma maneira que ela nunca tinha parado para pensar, ou talvez ela tivesse até parado para pensar, mas ela se esqueceu, sabe? Ela se esqueceu e a planta ajuda ela a se lembrar disso, que ela não devia se esquecer nunca, sabe? Mas enfim, indo adiante, e daí diz, tá, extremamente curador para as pessoas, porque elas vão conseguir se enxergar mais unidas e integradas ao mundo à sua volta, né? Enfim. Prosseguindo, após terem sido utilizados por diversas tribos ao longo dos milênios, as plantas psicodélicas entraram numa terrível era das trevas no mundo inteiro, visto que as plantas psicodélicas eram consideradas hereges, né, ou heréticas, eu acho que fica melhor, pela Igreja Católica. Aí é outra coisa específica que eu tenho que mencionar, entendeu? Mais uma vez, não é propaganda anticatolicismo ou algo desse tipo, mas também não dá para deixar de mencionar esse tipo de coisa específica, sabe? A igreja, e não foi o tempo inteiro, foi especificamente um pouco antes do período de colonialismo, sabe? A igreja se tornou muito mais rígida com a perseguição dos psicodélicos lá na Europa já, entendeu? Então foi lá como várias das coisas, primeiro eles fizeram já na própria região, então começaram a perseguir as pessoas da Europa que tinham conhecimento de psicodelia, que utilizavam substâncias, cogumelos, enfim, qualquer coisa que a igreja não estivesse aprovando, dizendo que aquela comunicação com o ser divino, com o ser astral, tudo entra naquela mesma parada assim de perseguir religiões ditas como pagãs, tradições tribais, xamânicas, enfim. A igreja católica convencionou que não poderiam mais aceitar esse tipo de coisa que era errado contra Deus. E depois disso eles importaram essa mentalidade para o mundo inteiro. Eles tentaram fazer isso aqui nas Américas, na Oceania, na África, enfim. Por onde quer que a igreja foi, ela, durante esse período específico, entendeu? Era parte da mensagem que eles queriam passar a isso, perseguir as substâncias psicodélicas. Mas daí, na metade do século passado, né, 1950, 1960, os cientistas passaram a redescobrir essas substâncias. Porque, olha, aí só Deus sabe, entendeu? Sem querer soar herege, sabe? Mas eu tô levando em consideração a minha concepção de Deus, assim. Realmente é curioso que mesmo que tenham tentado com todas as forças a fazer com que ninguém olhasse mais para essas substâncias, simplesmente os próprios cientistas assim, que deveriam estar falando que é errado e só tem veneno, eles ficavam curiosos sobre essas substâncias e iam pesquisar, iam coletar informações e depois fazer testes, sabe? E daí eles começaram a estudar de maneira mais honesta substâncias como mescalina, LSD e psilocibina. Isso em 1950 e 1960, né? Aí dizem que depois do final da Segunda Guerra Mundial, tipo, dizem lá na série, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, os estudos com essas substâncias ganharam ainda mais força e muitos cientistas se tornaram entusiastas do tema e do potencial terapêutico dessas substâncias, sabe? Na metade dos anos 60, mais de 1.000 estudos foram publicados por pesquisadores. Então era muita gente se dedicando a vida para ver se tinha alguma coisa mais interessante sobre essas plantas do que a mídia estava falando, sabe? Falando sobre seu passado histórico, antropológico, basicamente o que eu faço aqui também, e alertando possíveis tratamentos contra doenças psicológicas, vícios e para aliviar dores.
Mas ainda nessa época, pesquisadores contrários passaram a questionar os resultados da pesquisa, né, pró-drogas, digamos assim, e após alguns falharem, após alguns pesquisadores que estavam querendo, tipo, falar positivamente dessa substância, digamos assim, eles falaram em replicar os resultados, muitos desses pesquisadores foram perdendo entusiasmo sobre esse tema, sabe? E além disso, a mídia aproveitava os casos públicos de excesso, sabe? Aproveitando que, tipo, paralelamente a isso, estava rolando. Eu não posso acelerar. Eu vou primeiro. Daqui a pouco eu vou aprofundar nesse tema. Deixa eu terminar de ler esse trecho aqui. Enfim, a mídia aproveitava os casos públicos de excesso, as overdoses, coisas do gênero, para fomentar uma propaganda anti-psicodelia, né? Tudo isso acontecia numa época que era definida por mudança da sociedade e inquietude da civilização. Basicamente estava rolando assim. O que isso quer dizer? Quando se fala de movimento hippie contra a cultura, não dá para se esquecer que além de utilizar substâncias como drogas e tudo mais, também tinha uma forte mensagem contra a guerra que eu sou muito a favor, sabe? Porque o mundo tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, só que a tensão de guerra e a possibilidade de ter batalhas armadas, tipo, não que ainda não tem até hoje em dia, tá ligado? Mas eu quero dizer que começou, foi ali naquela época que mais mobilizações públicas de pessoas querendo falar, sabe, a velha história do paz e amor, tá ligado? Que com o tempo pode ter virado chacota, pode ser deturpado, mas eu não consigo pegar e pensar assim, cara, não importa da onde que tá vindo essa mensagem, se simplesmente, se foi graças às plantas psicodélicas que conseguiu abrir a cabeça de um pessoal que estava com a cabeça enfiada no rabo e não conseguia ver como os países deles não estavam fazendo um monte de bosta, sabe? Que bom que um dia finalmente essas chaves começaram a girar. Enfim, aí a sociedade inteira estava passando por todos esses movimentos, sabe? Daí falaram que os psicodélicos se tornaram uma grande parte de vários movimentos de contracultura e logo se tornaram associados ao protesto e desobediência social, algo que serviu para acentuar a visão contrária do governo contra essas substâncias, né? Então, tudo isso se encaixa, né, de uma maneira assim. Que pra mim é meio. Eu fico assim, ó, tudo isso é muito óbvio, mas como eu disse, eu não sei como é que é a concepção da audiência sobre essas questões, né? Mas todas essas questões, pra mim, hoje em dia são muito óbvias, sabe? É óbvio que essa perseguição que surgiu, que tipo, surgiu inicialmente por causa da Igreja Católica, mas foi recebendo manutenção várias e várias vezes, acontecia por todas essas questões que eu já enumerei várias vezes, sabe? Como xenofobia, como racismo, contra opressão, contra grupos específicos, e depois, no final das contas, quando simplesmente tu não conseguia fazer de conta que, dá pra falar de conta que drogas é coisa que é de uma etnia específica, de uma nacionalidade específica, simplesmente chegou um sinônimo de que quem usa drogas é alguém que precisa, tipo, é alguém que está fazendo algo contra a lei e ele precisa ser, como é que é mesmo aquele termo assim? Ele tem que receber um corretivo, digamos assim, sabe? Então, essa mensagem continuou sendo vendida, mesmo com as pesquisas querendo falar, gente, então vamos parar, vamos refletir um pouco sobre essa questão, né? Isso que também, só para outra coisa que eu sempre acho importante reiterar, é que drogas como crack, heroína e cocaína, por exemplo, não são psicodélicos, tá ligado? Então essa é outra coisa muito distinta já na minha mente, que talvez para a audiência ainda tem gente que não separa muito bem. Então, saibam que há essa separação dentro da própria comunidade científica, sabe? Estudos sobre se a cocaína pode servir para alguma coisa boa, tipo, eu sei que tem questões sobre dor e tudo mais, mas agora efeitos terapêuticos de cocaína, isso não é uma coisa que eu entenda e nem que eu tô advogando aqui, sabe? Cocaína e heroína é outra parada, não são drogas psicodélicas e esses estudos não eram sobre isso. Esses estudos eram sobre outras substâncias, como eu já falei, a ayahuasca, sabe? Que é o DMT, né? Enfim, e os ácidos e tudo mais, até os cactos, sabe? Essas são substâncias psicodélicas, não tem nada a ver com essas outras coisas, sabe? O crack, por exemplo, não tem nada a ver, não chega perto do que eu tô falando aqui, entendeu? Então tem essa coisa distinta na cabeça. Então é óbvio que também a mídia utilizava essas outras drogas como bode expiatório, sabe? Pra falar como se todas as drogas fossem iguais. Você consegue entender? Aproveitavam várias e várias tragédias, tipo, não que não tenha gente que tenha feito merda por causa de outras drogas, só que agora, pra mim, sabe, eu não tenho como comprovar isso aqui, assim, estatisticamente do nada, sabe, mas agora se eu tivesse que apostar, cara, eu aposto que muito mais merda rolou por causa dessas outras drogas, sabe, aqui no Brasil, a cocaína e lá nos Estados Unidos a heroína, sabe, se eu tivesse que dizer a quantidade assim, de overdose ou de gente que cometeu algum crime
sob efeito de alguma droga específica, sabe? Se eu tivesse que apostar psicodélicos contra essas outras drogas derivadas de ópio, eu apostaria que a heroína nos Estados Unidos foi um problema maior do que os ácidos, do que os cogumelos, sabe? Justamente porque a mensagem é diferente, sabe? O que essas substâncias estão falando para as pessoas é diferente, sabe? E enfim, entrei a fundo nessa história que eu falei que era, que era óbvia, né? Mas é que eu tava me sentindo meio bobo falar e não explicar certas coisas. Mas vamos lá. Indo adiante, né? Apesar de muitos psiquiatras terem se manifestado contra, ainda assim uma lei de 1970, isso lá para os Estados Unidos, né? 1970 colocou substâncias psicodélicas como algo de extremo risco ao lado da heroína. Basicamente se ligando com o que eu acabei de falar, entendeu? Então, o Estado se aproveitava, sabe? Seja por ingenuidade ou por maldade, aí vocês querem, depende do teu grau de conspiração, eu confesso que eu levo muito pro lado da maldade mesmo, sabe? Hoje em dia, refletindo sobre essas questões, é muito difícil achar que tanta bosta que a humanidade fez e segue fazendo foi feita, ai, eu queria acertar, mas tava fudendo tudo, sabe? Então, honestamente, eu confesso que eu sou mais de levar pro lado, pode soar meio conspiratório, mas eu acredito que muitas vezes a bosta acontece e segue sendo feita porque tem gente gostando de ver a merda acontecendo, sabe? Enfim, então, o governo norte-americano se aproveitava, sabia que, tipo assim, eu sei que o ácido não é a mesma coisa, porque já tinha cientista falando isso, tá ligado? Já tinha gente falando, há 20 anos já falando que essa substância tinha potencial. E eles preferiram, não, vamos tratar tudo igual, porque, enfim, várias questões que eu não vou ter como entrar agora, senão o programa se tornaria sobre proibicionismo só. Não. Enfim, mas agora eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre a proibição, né? Que lá nos Estados Unidos eles chamam de prohibition, que no Brasil geralmente chamam de proibicionismo, que é para marcar o período que a perseguição até para os usuários dessas substâncias era ainda mais acentuada, sabe? Não que aqui no Brasil ainda não tenha, eu sei muito bem do país que eu vivo, da realidade que acontece, né? Mas é para falando assim, por questão assim de até não só por perspectiva, mas também por proporção, sabe? Até que no Brasil, mesmo sendo um país que a maioria das substâncias são criminalizadas sem nenhuma informação ilegal, sem poder negociar e tudo mais, ainda assim não é como já foi, sabe, na década de 70, na década de 80, por exemplo. E lá nos Estados Unidos era a mesma rota, sabe, a época que eles chamam de proibição, né? Teve também esse termo do prohibition, era para falar da época que teve a lei seca nos Estados Unidos também, por exemplo, né? Mas enfim. E daí alguns pesquisadores falam que essas substâncias elas eram muito mal compreendidas, né? Mal compreendidas em que sentido? Havia poucos estudos falando sobre elas, havia muitos estudos falsos, que é uma coisa que eu já falei várias vezes também, várias vezes assim, gente que falava pesquisas assim totalmente tendenciosas e era feito de uma maneira errada, feita para dar errado, dava o resultado errado e eles sabiam que estava errado e mostravam para as pessoas, olha só, viu? Olha a merda que vai acontecer se tu deixar isso daí ser legalizado. Enfim, né? Tudo isso para ajudar uma propaganda antidroga. Além disso, pessoas fazendo uso dessas substâncias sem saberem a respeito de coisas como mentalidade e ambiente em que farão este uso colaboravam para alimentar essa narrativa antidrogas. Então, fazendo uso dessas substâncias em ambientes não controlados, aumenta a chance de ocorrer eventos ruins. Enfim, eu vou explicar um pouco mais para deixar um pouco menos mecânico essas duas últimas frases, mas o que isso quer dizer? Mais uma vez, sabe, aproveitando que estava rolando, tipo, trazendo para a realidade, entendeu? Eu sei que não, essas substâncias não foram reintroduzidas para a sociedade da maneira que eu estou sugerindo, sabe? As pessoas não estavam se drogando para se conectar com Deus. Se conectar com Deus foi um efeito, não digo colateral, porque não é que as pessoas não estavam querendo aquilo, mas é um negócio que, sem as pessoas querer, algumas, sabe? Sem querer, querendo, elas acabavam entendendo a mensagem da planta, que é o que a planta quer ensinar pra gente, sabe? Mas é óbvio que as pessoas utilizando drogas à reveria em assim, festivais, sabe? Tem aquela imagem clássica do Woodstock, que era um cara vendendo ácido a $1, sabe? Ácido $1 no Woodstock, sabe? Enfim, é óbvio. E daí isso, né, eu tô usando esse exemplo lá, porque como essa série, né? Gringa, eles falam muito de lá. Mas isso foi replicado no mundo inteiro de formas diferentes, tá ligado? Mas o ponto é que essas substâncias estavam sendo pouco estudadas, mas elas estavam vindo à tona por causa disso. Geralmente através da legalidade, geralmente através do tráfico. E obviamente que esse estudo, esse uso era feito totalmente ignorante, gente. Tentando assim, parem pra pensar, assim, todas essas pautas que eu falo,
Lembre-se que eu nunca utilizei nada dessas substâncias, mas eu tenho certeza que eu já estou muito mais preparado para entender e um dia que eu for utilizar, mesmo que não seja totalmente um cenário xamânico, no mínimo, no mínimo, no mínimo vai ter um pouco mais de respeito e eu vou levar a sério essas três coisas que são as três coisas fundamentais para o uso de qualquer substância psicodélica e que muita gente quando fala de drogas não fala disso e não tem como falar de drogas sem falar dessas três coisas, que é o quê? A dosagem, entendeu? A quantidade faz diferença no que tu vai ver, no que tu vai sentir, até por questões de segurança, então a dosagem é fundamental, não dá para te fazer de conta que utilizar uma substância psicodélica sem levar em consideração a dosagem faz sentido, então não faz. Segundo lugar, a mentalidade. O que é a mentalidade? Né? Em inglês, mindset, em português, mentalidade. É literalmente o que a tua mente está pensando, está buscando, está querendo, sabe? E a maioria das pessoas não sabiam disso. Tem gente até hoje em dia que não sabe que a tua mente é muito importante, a tua intenção, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque essas substâncias, eu falei agora meio que ironicamente essa história de se conectar com Deus, mas a verdade é que essas substâncias elas eram utilizadas para esse tipo de conexão, não necessariamente com Deus, mas era para uma jornada espiritual, era para uma jornada introspectiva, ou para se conectar com teus ancestrais mortos, é para te ter sonho lúcido praticamente, sabe? Era isso. E praticamente todas as drogas psicodélicas de formas diferentes, em tribos diferentes, em culturas diferentes, elas eram utilizadas dessa maneira, com esse respeito, com essa intenção, com essa mentalidade. Então não é a mesma coisa tu se drogar sem saber dessas coisas e tu fazer isso sem, tipo, enfim, buscando outras coisas, sabe? Eu só curtir, eu só zoar. E só, mais uma vez, eu não tô querendo criticar esse pessoal, mas é só pra botar em perspectiva. Essa gente não sabia disso, sabe? Essas drogas, elas eram vendidas pelo tráfico, o cara falava, tu usa isso aqui, tu fica doidão. Muita gente não sabia. Só que no meio desse balaio, no meio de um monte de merda que aconteceu por causa da ilegalidade, por causa do tráfico, por causa da falta de informação, por falta, enfim, de informação, já acabei de falar isso, mas né, de diálogo honesto e sincero e explicar essas coisas que nem eu estou explicando aqui, rolava as tragédias, rolava os excessos, rolava os absurdos que ainda pode acontecer e tudo mais. E a terceira coisa era o ambiente, sabe? Porque que o ambiente é importante? Porque assim, ó, é outra coisa que tem a ver com essa mensagem que as pessoas todas vêm mencionando que sentem, sabe? Esse negócio de integração com a sociedade, integração com a natureza, integração com a sociedade. Então pensem, se essas substâncias elas eram utilizadas pelas tribos indígenas desde, sabe, milhares de anos atrás, para se conectar com a natureza, para se conectar com o divino, enfim, para essas coisas, não é a mesma coisa tu utilizar uma substância dessas num lugar totalmente artificial, entendeu? Que é o que as pessoas utilizam hoje em dia. Até eu, quando uso dentro da minha casa, por exemplo, no caso, eu não uso porque eu nunca, tipo, não uso substâncias psicodélicas além da maconha, mas a maconha é diferente. Mas enfim, mas até eu estaria dentro da minha casa, que já é artificial, não tô em contato com a natureza, tá ligado? Então, tudo isso faz diferença. Então, obviamente que as pessoas utilizando substâncias sem saber de dosagem, sem saber de mentalidade, sem saber de ambiente, era propício para rolar merda, para ter aquelas imagens que as pessoas ficam olhando assim, olha o que a droga faz contigo, sabe? De uma pessoa, ou porque ela se drogou demais, ela não consegue, e ela tá fazendo tipo assim, pense que aquilo ali, ela para ter usado aquilo lá, ficar deitado, sendo guiado por um xamã para ele viajar para outra dimensão e se encontrar com vários espíritos e ter uma viagem que mudou a vida dele. Era para aquilo ali que era para ele estar fazendo. E, em vez disso, ele está usando aquela mesma dosagem para ficar interagindo em público e dançando e beijando, enfim. Como eu disse, eu não estou falando isso para julgar, é para as pessoas entenderem como que essas substâncias, a mesma substância é utilizada em ambientes completamente distintos e no final das contas tu pensa, tu acha que isso faz diferença ou não, sabe? Tu acha que, utilizar droga em qualquer lugar, em qualquer mentalidade, em qualquer ambiente, em qualquer quantidade vai dar o mesmo resultado. Não vai, entendeu? Não faz o menor sentido fazer esse tipo de generalização, sabe? E não mais generalização, é simplificação que torna o assunto banal, burro e tosco, digamos assim, sabe? Então, né, era justamente a proibição, justamente o proibicionismo que criava o cenário para acontecer todas essas coisas que a mídia e o governo utilizavam como razão para que essas substâncias deveriam ser criminalizadas, sabe? Era a falta de informação, a falta de orientação, a falta de diálogo real, não só científico, mas também espiritual, tá ligado? Quando se fala de drogas, para mim, quando elas forem reintroduzidas na sociedade, tem que ser trabalhado com tudo isso, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido. Tipo,
Eles falaram especificamente sobre a proibição, mas eu não vou falar tão aprofundadamente, não vou mais uma vez, né, dissecar por completo porque que o proibicionismo é o fim da picada e está mais do que na hora de a gente progredir sobre essa pauta, sabe? Mas mas ainda assim, como eu sei que a proibição vai cair, tipo, é só uma questão de tempo, não importa nada, tenho certeza absoluta que esse dia vai chegar, no caso, mas quando a proibição cair, a gente vai ter que literalmente recuperar o tempo perdido, sabe? E quando eu digo recuperar o tempo perdido, é que nós vamos ter que daí ficar algumas gerações instruindo de maneira real, científica, trazendo conteúdo assim, sabe? Tanto os canais de televisão vão poder veicular conteúdo sério e didático, informativo, e vão poder explicar o que são riscos, o que são os problemas que acontecem, o que é a overdose, e também vão poder, pouco a pouco, né, eu não sei se vai chegar a esse ponto, sabe, mas assim, essa subcultura que nasceu das pessoas se drogarem como algo errado, ilícito, também veio por causa da proibição. A partir do momento que essas coisas forem legalizadas e ter toda essa discussão que eu tô sugerindo aqui, entendeu, tanto espiritualizada, eu não tô dizendo que nunca mais vai acontecer uma overdose e jamais as pessoas vão misturar as substâncias que não deviam e ter uma famosa bad trip sempre que ela tá se drogando numa festa e não tá se drogando dentro de casa. Mas eu realmente acho que até as pessoas vão ressignificar essa coisa, sabe? Eu acho que a partir do momento que for legalizado, e como eu disse, devagar, a parte da tartaruga, aos trancos e barrancos, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido, sabe? A gente passou muito tempo com uma sociedade que estava aprendendo a se relacionar com as drogas de maneira ilegal, mas nunca parou, entendeu? Usuários nunca pararam de existir em todos os lugares do mundo, não importa a severidade da lei antidrogas que o país tentou institucionalizar, sabe? Nenhum país do mundo que disse que ia botar pena de morte para acabar com o tráfico e para acabar com o consumo conseguiu, sabe? Nenhum, absolutamente nenhum. 100% dos países que tentaram vencer o tráfico com a guerra ao tráfico perderam. O único jeito de tu acabar com o tráfico é através da legalização, porque é uma mudança estrutural na sociedade, tá ligado? É um negócio que vai acontecer pouco a pouco, vai ressignificar, quem sabe vai ter um dia mesmo que seja muito menos comum as pessoas, eu vou ir pra uma festa me drogar, não porque, tipo, simplesmente porque você tem esse caráter de ser algo diferente, de ser algo errado, tá ligado? As pessoas vão estar tão acostumadas com experiências psicodélicas pra terapia e pra, quem sabe, até pra cultos, entendeu? Mais uma vez, eu não tô querendo sugerir isso aqui pra ser Ed, mas eu não vejo nada de errado que todas as religiões que a gente conhece hoje em dia, a gente trata com respeito, com dignidade, as religiões que é comum tu conhecer alguém aqui no Brasil que faça parte de um culto, sabe? Eu não acharia estranho que no futuro alguma parte desses cultos envolvesse o consumo de substâncias psicodélicas, porque adivinha, essa era a razão original para essas pessoas utilizarem essas substâncias, entendeu? Então, para mim, faz todo sentido que, tipo assim, um dia paro de perseguir a maconha e depois, algum tempo depois, paro de perseguir outras drogas, sabe? Quem sabe daqui a 20 ou 30 anos, algumas dessas drogas, entendeu? Ou os cogumelos, ou a própria maconha, ou enfim, um cacto, ou a própria ayahuasca, sabe? Que já tem cultos, tipo Santo Daime, sabe? E aquele também União do Vegetal, sabe? Que são praticamente as religiões estruturadas ao redor da ayahuasca, sabe? Então, eu não duvido que isso aconteça, sabe? Naturalmente, sem ninguém ter forçando e sem ninguém vai estar falando assim, nossa, eu estou usando uma droga num culto. Porque as pessoas vão ter passado por um processo de readaptação, de reestruturar e de entender, entendeu? E daí não vai acontecer mais daquilo das pessoas assim, vou usar drogas porque é algo ilegal. A pessoa que tomar a decisão de fazer uso de uma substância, ela vai estar tomando essa decisão muito mais consciente, muito mais bem informada, entendeu? Então até o uso recreativo ou o uso adulto dessas substâncias, sem ser para uma terapia, sem ser para um culto religioso, ainda assim eu acho que vai melhorar, sabe? Quando a gente passar por esse processo que eu disse que vai ter que acontecer, sabe? Muita informação, cientista, médico falando e também guias espirituais, sabe? Entender gente que traz a sabedoria dos povos xamânicos e traz estudos antropológicos para ensinar para as pessoas essas coisas que eu já tô, não digo há décadas, mas sei lá, no mínimo uns 5 anos eu tô mais interessado nesse assunto e sei lá, já faz uns 10 pelo menos que eu comecei a ir atrás, assim, mais eu ficar curioso sobre toda essa história, sabe? De onde que chegou essas plantas até nós, e conforme eu fui vendo mais resultados e mais pesquisas e mais estudos que continuam avançando e tendo mais contato com as histórias de origem dessas substâncias, a minha concepção tem se tornado assim, mano, a gente passou muito tempo
falando bobagem dessas plantas, sem estudar, sem conhecer, sem cientista validando aquilo lá com estudos reais, sérios, sem conversar com as pessoas que utilizavam essas substâncias há milhares de anos para descobrir por que eles utilizavam, e fomos comprando uma narrativa muito mais moderna, muito mais desinformada, ignorante, e na minha opinião até de mau caráter, sabe? Como eu disse aqui, pode soar meio conspiracionista, mas eu duvido que não tinha ninguém tomando essas decisões tão arbitrárias e fazendo questão, vamos reduzir as drogas, sabe? Eu duvido que não tinha ninguém que tinha noção, não faz sentido a gente chamar de as drogas, sendo que são várias substâncias com vários efeitos diferentes, com várias dosagens diferentes, então a gente criar um termo as drogas e fazer de conta que é tudo a mesma coisa, colocar no mesmo balaio psicodélico com derivados de opioide, sabe? Vai gerar uma confusão na percepção do público que nunca vai entender, sabe? Enquanto o povo não entender que não se faz sentido tu falar as drogas como se elas fossem a mesma coisa, se tivessem o mesmo sentido, o mesmo significado, sabe? É um negócio que tu nunca vai conseguir ter esclarecimento, tu nunca vai entender a diferença de uma para outra, os efeitos que acontecem, os riscos que tu corre, sabe? Tu não vai entender caralho nenhum. Os médicos não entendem para socorrer alguém, sabe? É uma coisa que eu já vi várias vezes a comunidade científica falando que é muito bizarro. Depois que tu vai abrindo a cabeça pro lance da psicodelia, tu fica, caralho, eu sou um cientista, mas eu não entendi nada dessas plantas, porque geralmente o cara tem que fazer uma especialização por fora, tá ligado? Na medicina também, por exemplo, medicina canábica. Aqui no Brasil, acho que tem uma faculdade que aborda esse tema muito superficialmente, sendo que já tem muitos estudos falando muita coisa sobre o estudo da maconha medicinal, tá ligado? Só que ainda assim, por essa história de ser ilegal, sabe? E olha que bizarro, gente. Parem pra pensar o quanto essa coisa distorceu nessa realidade. Os caras que deveriam ser mais equipados para nos ajudar a lidar com o nosso organismo, nossos médicos e os nossos cientistas, assim, os cientistas no caso das áreas de humanas, relacionado com essas partes de avanço, sabe? Humanos, no caso biológicos, eu quis dizer. Enfim, ligado com essa parte do avanço para a nossa vida, digamos assim, essas pessoas simplesmente no currículo deles sequer estudam essas substâncias que existem, que as pessoas sabem que existem, que sabem que tem efeito terapêutico, efeito neuroquímico, efeito, enfim, age realmente no teu organismo, só que a faculdade, de maneira arbitrária, por uma questão política, com essa lei estúpida do proibicionismo, faz com que as pessoas fiquem completamente ignorantes, nem mencionem esse tipo de assunto na maioria das universidades. Os caras nem gastam um segundo da vida deles sobre um negócio que poderia ajudar a nossa espécie, e tem ajudado a nossa espécie, sabe? Só que recentemente, ou nos últimos vários anos, enfim, eu falei que não ia falar muito sobre proibicionismo e acabei metendo pau pra caralho. Mas vamos lá, vamos tentar recuperar o ritmo do programa. Não que eu tenha muito compromisso com o horário, né? Quem já tá até aqui já me conhece, sabe que se preocupar em envelopar rapidamente o programa não é meu objetivo final. Enfim, indo adiante, eles dizem que a opinião pública e política a respeito das plantas psicodélicas tem evoluído. Poderia isso marcar um ponto de mudança na psicologia? Ainda mais uma vez eu vou só ter que chorar minhas mágoas por morar no Brasil nesse momento, porque, né, eu sei que aqui no Brasil nem a opinião pública, muito menos a opinião política, tá ligado? Aqui no Brasil, tipo, a opinião pública, eu até sou esperançoso em dizer que eu realmente acho que tem mais pessoas que são pró-drogas do que pode parecer, justamente porque no política não tem representação nenhuma, sabe? Ninguém do nosso governo, seja de esquerda, de direita, de centro-esquerda, meio, sabe, centroavante, sabe, volante, goleiro, não importa a posição do cara no espectro político, ele não tá disposto a defender falar contra o proibicionismo, sabe? Falar em acabar com a guerra às drogas, enfim. Nem que seja com a maconha, sabe? Nem que seja as outras substâncias deixadas de fora ainda, né? Enquanto vários lugares do mundo literalmente já falaram, olha só, a gente simplesmente não existe mais nada dessas substâncias psicodélicas e até coisas que não são psicodélicas, como cocaína, sabe? Tirou tudo da ilegalidade, trouxe pro Estado, pro Estado não no sentido assim de, o Estado vai produzir, mas o Estado vai regulamentar, vai falar o que tu pode botar ou não pode botar para vender para as pessoas, sabe? Enfim, vai fazer um processo que é o que todo mundo já tá vendo que é o melhor, por questões políticas, porque funciona melhor as cidades, os países funcionam melhor quando eles param com a guerra ao tráfico, enfim. Então eu entendo que do ponto de vista dos caras que fizeram essa série, faz sentido eles dizer que a opinião pública e política tem mudado, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não estamos nem perto disso. Mas indo adiante, né? Será que isso poderia significar um ponto de mudança na psicologia?
É porque lembrando que esse programa é sobre isso, né? A psicologia psicodélica, agora que eles vão estar mais especificamente ainda nessa questão, né? Olha só, se os psicodélicos serão utilizados em tratamentos biomédicos, nós teremos que revolucionar por completo o processo terapêutico. O que seria o processo terapêutico? De maneira simplista, sabe? Hoje em dia ainda assume-se terapia como o cara estar numa sala, sentado, ele e apenas aquele psicólogo, inclusive tem até aquela história, né? De ser tipo assim, tipo, eu vou fazer um paralelo com o que seria o confessionário do padre, tá ligado? Porque o psicólogo não pode compartilhar com os outros o que aconteceu lá, e é uma experiência íntima, privada, sabe? Não importa nem se o cara, tipo, na verdade, eu acho que se crimes eles teriam que confessar pela lei, né? Eu não sei se como é que funcionaria isso, se um padre que o cara confessa um crime, ele não pode denunciar ainda, tipo, de acordo com a lei de Deus, né? E na questão do código do psicólogo também. Mas essas seriam as histórias que tu não pode, né, nem passar adiante isso daí. Então, essa é a nossa visão atual de como seria uma terapia, sabe? Como que um psicólogo ou até um psiquiatra ia analisar um paciente. E daí agora, por isso que eles estão falando que teria que ser reforçado isso daí, né? E um cara falou que na opinião dele, né, um dos pesquisadores que foram chamados para opinar sobre esse assunto nesse programa, ele acha que a psicologia do futuro pode parecer bastante com o xamanismo, né? Visto que os xamãs buscavam criar o melhor ambiente para realizar a cura e ajudar na integração dos pacientes. Aí o que eles querem dizer com isso? Enfim, se tornar mais comum a gente fazer tratamentos com psicodélicos, sabe? Psicoterapia, no caso, né? O cara tá fazendo tratamento, ele utiliza um psicodélico variado, vários deles têm esse mesmo efeito, sabe? Tipo, tem gente que faz com ácidos, tem gente que faz com cogumelo, sabe? Dá para um paciente uma quantidade que ele sabe que vai acontecer, e quando a pessoa tá sob o efeito dessa psicodélico, vai ser mais fácil deles poderem conduzir o processo terapêutico, sabe? Como ele teria fazendo com a pessoa sóbria, só que sentem não, entendeu? Os estudos estão mostrando que ajuda, eles conseguem. É muito mais fácil o processo terapêutico se o cara está conseguindo conduzir um paciente que está sob efeito desse tipo de substância, por exemplo, sabe? E soluções positivas realmente transformam a vida dessas pessoas. Mas ainda assim acontece nesse cenário que a gente fala, e né, levando em consideração o que eu acabei de falar de mentalidade e ambiente, entendeu? Eles estão falando que assim, quem sabe no futuro se torne mais comum sessões em grupo, porque é um negócio que acontece assim em questões. Por exemplo, um dos exemplos de rituais de ayahuasca que eu sei que as pessoas passam seriam mais ou menos assim o que eles estão sugerindo para se tornar mais padrão para o futuro, sabe? São várias pessoas, elas estão tipo assim deitadas, sabe? Várias vezes, até nesse programa eles mostram esse tipo de imagem, por exemplo, sabe? Todas as pessoas que consumiram a mesma substância, digamos assim, elas estão deitadas a uma certa proximidade, sabe? Botam uma toalha no rosto deles para diminuir a entrada de luz, e geralmente elas estão sendo acompanhadas por pessoas que estão sóbrias só para fornecer ajuda, auxílio, até porque dependendo da jornada psicodélica a pessoa pode ficar horas nessa condição, e daí é bom ter alguém para auxiliar ela caso ela precise se alimentar, caso ela tenha que ir até o banheiro e ela ainda esteja muito confusa entre as imagens que ela estava enxergando de olhos fechados, deitada, entendeu? E depois que ela abre os olhos e volta, entre várias aspas, sabe? Volta para a realidade, digamos assim, é bom ter alguém sóbrio para ajudar ele nesse tipo de função, entendeu? Então, eles estão sugerindo que talvez, assim como esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje em dia na nossa sociedade, isso a gente está aprendendo a reproduzir o que os povos indígenas faziam, entendeu? Porque geralmente a sessão terapêutica xamânica era feita o quê? Em grupo, em comunidade. E isso é uma coisa que a nossa terapia moderna ainda não explorou muito, entendeu? Quem sabe não faz. Que, tipo, eu entendo todo esse negócio de privacidade, que o mundo moderno é obcecado por privacidade, e eu também sou, sabe? Eu também gosto muito da ideia de estar isolado dos outros seres humanos, entre várias aspas. Mas eu também entendo que eu criei essa minha romantização pela privacidade, tipo, devido, por exemplo, assim, até por questão de pressão social e todas essas coisas, aquela ideia de que, quando tu tá sozinho, tu não tem problema, tu não vai ter ninguém pra te incomodar, não vai ter ninguém pra encher teu saco. Mas eu entendo que essas noções foram sendo instaladas em mim, porque, né, a experiência que eu fui tendo nem sempre era tão fácil, estar tendo uma vida tão, um convívio tão bom, tão agradável, né? Essas coisas normais que fazem com que as pessoas gostem de mais ou menos privacidade, mas de modo geral o ser humano moderno gosta de privacidade, né? A ideia de a gente ficar numa casa, criar paredes, tetos, janelas e nos isolar, de enxergar outros seres humanos, vem daí, né? De colocar muros e tudo mais. Então, tipo, é só isso que eu tô sugerindo, sabe? Que né, nem sou eu exatamente que tô sugerindo, mas eu tô reverberando o discurso que eu vi de outras pessoas e eu consigo entender que faz sentido, sabe? Quando tu pega uma tribo inteira, que é assim que acontecia nos povos indígenas, né? Nessa estrutura tribal, uma tribo inteira, e tu faz um processo de cura em grupo, enquanto as pessoas estão passando por aquela experiência, elas vão olhar um no olho do outro, elas vão se sentir mais integradas, mais
Unidos, elas vão ter um vínculo que hoje em dia muitas vezes a gente não repete. E é claro que isso acontece de maneiras diferentes hoje em dia, tipo, uma união familiar ou num culto religioso das pessoas que fazem parte de cultos, ou até numa reunião de grupos de amigos. A gente tem maneiras ainda pontuais de se conectar em grupo, mas não são processos terapêuticos, tá ligado? É isso que eu tô falando. A terapia moderna ainda enxerga mais assim de um processo assim, ó, tu vai lá sozinho com o cara e conversa com ele. Agora, eles estão falando assim, pô, quem sabe no futuro a gente vai ser mais xamânico até no lugar, no ambiente que vai ser, sabe? Quem sabe vai ser mais comum as pessoas irem fazer um processo terapêutico, sei lá, ou num espaço mais aberto, ou pelo menos assim tipo, as clínicas serão feitas com um quintal, digamos assim, sabe? E a gente vai parar de ser normal a pessoa entrar num prédio e ir pro consultório ficar sozinha durante 1 hora conversando com o psicólogo rodeado por paredes, tá ligado? Porque sabe, isso daí não é tão eficiente quanto se a pessoa estivesse num grupo conversando, tentando assim, ter menos problemas com críticas, com julgamentos, com a pressão social, externalizando e sensibilizando, entendeu? Inclusive até no processo, assim, até nas pessoas algumas pessoas que já compartilharam comigo suas experiências de ayahuasca, uma parte muito importante dessa experiência em grupo também é depois que as pessoas viveram o que tem para viver, sabe, dentro da sua jornada particular, com a sua substância e tudo mais, rola muito assim uma comunicação depois, sabe? Passou assim o efeito mais forte, foi saindo do organismo, as pessoas estão voltando, mais uma vez, entre aspas, para cá, elas vão conversar daí uma com os outros, contar o que falaram, validarem suas histórias, sabe? Porque geralmente tem histórias importantes para contar e é importante que isso seja ouvido pelos outros seres humanos e aqueles outros seres humanos também falem, tipo, mostrem que se importam, rolar realmente uma integração do grupo. Vocês conseguem entender isso daí? Conseguem ver da onde que teria valor nisso? Porque eu mesmo, sem ter participado de nenhuma terapia em grupo, consigo entender como que é melhor, né? Tu provocar a união do grupo todo ao mesmo tempo, do que cada um vai lidar de seus demônios em separado, digamos assim, como se a gente, no final das contas, não fosse voltando para uma coisa que pode ser meio. Eu não vou nem fazer de conta que é meio clichê, porque não pode ser clichê ou não. É uma grande verdade que, em essência, nós somos agora simplesmente uma tribo de 8 bilhões de pessoas, sabe? A gente simplesmente não. Muitas pessoas são cegas quanto a isso por várias maquinações que se colocam entre nós, entre isso, né? Mas enfim, é que eu tô mais uma vez colocando os carros na frente dos bois, né? Indo adiante, né? Deixa eu ver. Uma bebida como a ayahuasca, por exemplo, é uma medicina feita para a pessoa tomar e nunca se esquecer, né? Sendo assim, um tratamento muito diferente dos considerados convencionais hoje em dia. Isso daí basicamente, tipo, eu já acabei de falar pra você de ayahuasca, então eu nem vou me estender sobre isso aqui, né? A ayahuasca provoca cura no corpo graças a diversas químicas presentes na bebida, mas principalmente na mente e na alma, devido à jornada que as pessoas realizam, né? Eu já tinha explicado isso melhor, inclusive, né? Existem cientistas. Aqui essa aqui é uma coisa que eu achei muito. Tipo, eu não fiquei chocado, entendeu? Porque eu não é tipo, apesar de eu nunca ter ouvido essa afirmação em específico, foi uma coisa, informação nova, mas eu fiquei assim, era de se esperar que teria esse tipo de imbecil, né? Mas eles mencionam que existem cientistas que compreendem a experiência psicodélica como um efeito indesejado e estão buscando meios de isolar os químicos para que as pessoas possam ingerir essas substâncias sem terem essas jornadas, sabe? E daí, eu ouvi isso daí, eu fiquei assim, mano, é de se imaginar que o ser humano é muito burro mesmo, sabe? Até quando o ser humano já estão largando na mão deles um negócio perfeito, no sentido assim, de que já tá do jeito certo pra consumir. Tu não precisa reinventar a roda. Aí chega os arrombados que estão, tipo assim, provavelmente é os caras que nunca passaram pela jornada, entendeu? Aquela velha história do cara que nunca usou ayahuasca, ele tá querendo achar que sabe mais do que as pessoas que fizeram consumo. Mas enfim, então provavelmente o cara que nunca usou ayahuasca, digamos até que ele seja careta, né? Talvez ele até seja contra drogas, e na cabeça dele ele tá, tipo assim, ele tá dando o braço a torcer, porque a evidência de que o potencial terapêutico dessas substâncias é tão alta, que ele tá tipo assim, bom, eu não tenho mais como simplesmente mentir que essas drogas são veneno e elas não servem pra nada, sabe? Psicodélicos são venenos e não tem potencial terapêutico. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar reinventar a roda, eu vou dar um jeito de fazer um comprimido de DMT, tá ligado? Que a pessoa consome, vai rolar um efeito rápido no organismo, mas a gente tá tirando a jornada psicodélica porque tem uns imbecil que ainda se negam a aceitar esse tipo de coisa como vantagem, não só não é nem vantagem, cara, mas tipo é o valor mesmo dessas substâncias, em essência, sabe? Isso aqui eu sei que é uma das coisas que eu até já tinha, que eu já tinha
Eu sei que tem uma anotação sobre isso, mas eu vou falar agora antes do tempo, sabe? Mas é um bagulho assim, só pra deixar ainda mais claro, caso as pessoas... Eu não tô falando, em momento nenhum aqui, eu tô falando que as drogas vão curar os traumas das pessoas. Elas te ajudam a mudar a tua perspectiva pra tu, se tu, depois que tu voltar pro teu estado de sobriedade, digamos assim, se tu quiser fazer algo a respeito com aquele conhecimento que tu obteve nessa tua troca de perspectiva, pode haver mudança, sabe? Então é um negócio que até nessa série mesmo eles falaram, nenhuma das substâncias vai te curar de nada que te machucou no passado. A diferença é que elas vão sim te ajudar a refletir, a pensar, a ressignificar, a retrabalhar. E isso também já é comprovado cientificamente, sabe? As substâncias psicodélicas, de maneira geral, embora de formas diferentes, elas alteram coisas como, assim, o jeito que o teu cérebro percebe o valor das coisas, a importância que elas têm e atribui até o significado para eles, sabe? E também tem a ver com o lance da tua memória. Então, sim, as substâncias psicodélicas te permitem olhar sobre uma nova perspectiva, de uma maneira bem simplista, sabe? É como se fosse tu olhando para um negócio que tu já tá olhando, tipo, uma questão do teu passado, que tu olhou a vida inteira da mesma forma, sem nunca mudar o ângulo daquela visão, e daí aquela pessoa passa por uma jornada psicodélica, ela fala, mano, pela primeira vez na vida eu consegui olhar de outro lado, eu consegui pensar em outra questão, sabe? Só que, né, várias dessas coisas, depois que tu voltou pra realidade, digamos assim, até uma coisa mais objetiva, sabe? Ah, a pessoa entender que ela tem que parar de fazer alguma coisa, ela tem que parar de consumir alguma coisa, sabe? Alguma substância, alguma coisa que ela come demais, ou que ela bebe demais, ou que ela fuma demais, ou que ela cheira demais. Ela tem uma noção clara, específica, né? Ela saber que ela tem que mudar aquele hábito, aquela coisa na rotina dela, sabe? Mudar alguma coisa na alimentação. Só que depois que ela voltar para a sobriedade, se ela não utilizar esse aprendizado para nada, ela vai continuar na mesma coisa e provavelmente um dia, em outra sessão psicodélica, ela voltaria a ser confrontada com essa mesma realidade. Eu fui para um negócio mais fácil de entender, mas daí isso pode ser mesmo até para questões traumatizantes, sabe? Se tu descobrir alguma coisa a respeito de ti mesmo, que tu nunca aceitou, que tu nunca lidou, ou que tu não consegue aceitar que é aquilo ali que te causa dor, sabe? E tu não fazendo nada a respeito com essa informação, não houve cura, sabe? Mas, né, o processo terapêutico justamente por isso, é para ajudar a conduzir essa pessoa e também facilitar ela se lembrar o que aconteceu, sabe? O terapeuta vai estar ali para isso, para te lembrar, para te auxiliar, para te dizer como que tu sentiu, porque talvez de vez em quando a pessoa nem se lembre exatamente o sentimento que ela estava tendo, porque ela estava realmente por um outro ângulo, por uma outra percepção, sabe? E daí, quem sabe, é necessário, esse é o trabalho também, né, do terapeuta nesse momento. Mas, enfim, né? Tinha acabado de te falar que tem uns imbecis que querem tirar a jornada, e basicamente se tu tirar a jornada, tu tirou tudo, digamos assim, né? Eu até tinha feito outra anotação referente a isso que diz o seguinte, ó. Na melhor das hipóteses, isso é impossível, entendeu? Nunca vão conseguir criar um efeito químico idêntico ao dos psicodélicos, excluindo a jornada psicodélica, sabe? E agora, na pior das hipóteses, é um verdadeiro desserviço, visto que ignora por completo a principal razão pela qual essas substâncias foram colocadas aqui, né? Que é nos fazer ter a jornada. Há quem diga que sem experiência psicodélica não haverá efeito fisiológico e nem neuroquímico no corpo. Jornadas em que as pessoas revisitam sua primeira infância, juventude e adolescência são extremamente comuns, entendeu? Deu um pesquisador que falou especificamente isso. Então, né, é outra das coisas que já foi evidente. Ao longo das décadas, as pessoas comparando resultados, uma coisa que falaram, olha só, acontece muito das pessoas falarem, e quando dizem primeira infância, realmente até do período assim uterino, sabe? Várias pessoas se recordam do período uterino, se lembram da sua infância, juventude e na adolescência de alguns eventos, de alguns capítulos, de coisas que eles não pensavam mais, ou realmente conseguiram retrabalhar, significar alguma coisa. E depois eles entram para outra coisa que daí eu achei interessante, né? Que eles chegaram até esse limite que eles falaram, né? Jornadas em que as pessoas revisitam vidas passadas são menos comuns, mas ainda assim muito documentadas para que não sejam compartilhadas. Então, muita gente que passa por uma experiência psicodélica também conta experiências que seriam assim de vidas passadas, assim se liga com esse... Pode ser uma questão de reencarnação, mas não, tipo, nesse programa eles nem levam tanto para a questão da reencarnação, eles vão ir pro lado mais científico da parada, né? Mas eu já pensaria até para o processo reencarnatório, porque eu acredito também em reencarnação. Mas eles vão levar para outro lado que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte.
Em primeiro lugar, eles falam o seguinte, ó, a ideia de que alguém seja capaz de acessar memórias de uma vida vivida anteriormente não é algo novo. Aí também pode parecer meio, né, reencarnatório, mas é o seguinte, ó, alguns acreditam que estudos recentes sobre o nosso DNA possam nos mostrar como pode ser possível. Eles mostram que estudos divulgados em 2013 mostravam que experiências traumáticas poderiam alterar o DNA de ratos e eles passavam essas informações adiante para seus descendentes, né? Porque, tipo, eles falaram que teve uma geração de ratos que eles eram criados sofrendo um estímulo ruim, sabe? Uma coisa assim que um cheiro específico causava uma reação neles, tipo um choque. Quando soltava um cheiro, tipo, eles soltavam um cheiro e no mesmo momento que soltava aquele cheiro, o rato recebia um choque, por exemplo. Aí depois, né, filhotes daquele rato que não viveram isso daí, eles conseguiram notar que uma grande porcentagem dos ratos, filhotes, quando eles sentiam o cheiro, eles sentiam uma... Tipo, reviviam a experiência de alguém que já tem um trauma com aquilo lá, sabe? Mesmo que eles em si nunca tenham sequer sofrido um choque no mesmo momento que tenha saído aquele cheiro, sabe? Então isso daí é um tipo de estudo que ajuda a sustentar uma ideia de que... estudos como esse sugerem, no caso, né, que as mensagens passadas através do DNA podem ocorrer muito mais rapidamente. Que, tipo, isso daí é indiscutível, sabe? Informação é passada através do DNA de um ponto de vista assim, como eu disse, assim, já foi comprovado cientificamente, sabe? Só que tem outras pessoas que ainda não têm muito essa noção dessa ideia, tipo assim, porra. Então quer dizer que tu pode ter uma reação a um estímulo que necessariamente nem foi tu que viveu, sabe? Então, né, só mais uma coisa, antes de eu fazer um comentário a respeito desse tipo assim de noção, né, que o nosso DNA pode carregar esse tipo de informação, por exemplo, eles também mencionaram que, assim, em 2015, um grupo de pesquisadores da escola médica Icahn soltou um estudo feito com 32 judeus sobreviventes do Holocausto e 22 filhos de sobreviventes do Holocausto, nascidos após a guerra, né, nascidos após a guerra. E esse estudo sugeria que efeitos traumatizantes tenham passado através do DNA, sabe? E daí é o tipo de coisa assim que primeiro eu tenho que, como posso dizer assim, eu vou dar um contraponto a isso daí só para não simplesmente não compartilhar com vocês um negócio que eu fiquei sendo na minha cabeça. Olha, mas assim, é evidente que filhos de pessoas que passaram por uma experiência traumatizante possam ter, assim, eles falaram que essas jovens podiam ter tendência a desenvolver depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, sabe? Só que isso não necessariamente pode ter que ser algo tão simples, entre várias aspas, assim, quanto o DNA, né? Pelo sentido de, tipo assim, se tu é um sobrevivente do Holocausto, tem grande chance de tu ter vários traumas, e as pessoas que têm traumas não resolvidos, e eu não tô dizendo que essas pessoas não resolveram os traumas deles, mas a maioria dos seres humanos não resolve seus traumas, né? As pessoas que têm traumas não resolvidos, é bem provável que isso afete a vida das pessoas à tua volta, e os teus filhos, por exemplo, é um dos que tem grande chance, né? Então, é aquela velha história assim, de que várias vezes não, é quase impossível, né? Daí eu posso dizer que seja DNA ou não, sabe? Mas assim, primeiro eu vou falar do ponto de vista que eles falaram, do questão de DNA, sabe? Pensem que assim, tendo essa noção de que, se tu pode passar adiante um trauma que tá gravado no teu DNA, tu pode passar assim, pensa que todas as tuas coisas que tu não resolveu e tu teve um filho, digamos assim, ele pode ter aquelas mesmas reações já instaladas dentro dele, sabe? Os traumas, as dores, as angústias, coisas que ele pode nem saber porque aquilo lá incomoda ele, assusta ele, de um ponto de vista assim, de DNA, essa memória genética, né? Só que, como eu disse, eu não posso dizer que, mas todo lado psicológico, todo lado das relações humanas que digam assim, só que, né, eles até sustentam a ideia de que, sabendo que tu pode passar adiante um problema, entre várias aspas, sabe, um trauma mal resolvido, então pode significar que tu buscar pela tua cura não é uma cura unicamente para ti enquanto ser humano, ser vivo, sabe? Seria cura para tua linhagem, futura linhagem, no sentido que, tipo assim, tu não tendo mais aquele trauma dentro de ti, tu não passaria para um filho, que ao mesmo tempo também aquele filho não passaria, por exemplo, pro filho dele, sabe? Vocês conseguem compreender a linha de raciocínio que eles estavam mostrando, sabe? Então é um processo, e daí eles até voltam para esse negócio de linhagem, que eles dizem assim, a gente se esquece que nós somos uma linhagem, quando tá falando de linhagem, não tem nada a ver com linhagem real, sabe? Tipo, tu saber quem é o sobrenome da tua família, porque a tua família é importante. Não é essa parada, não. Mas é a questão de que todos nós somos descendentes de seres humanos que viveram aqui, sabe, ao longo de vários tempos, sabe, é indiscutível. Todo mundo que tá vivo aqui, sem exceção, sabe, todos nós temos um ancestral que viveu aqui,
sabe-se lá há quanto tempo, nosso ancestral mais antigo, sabe? Todo mundo. Então, todos nós temos uma carga genética de DNA. Pensem em todos esses traumas, sabe? Possíveis traumas reincidentes, sabe? Quantos traumas as pessoas podem estar, sabe? Tipo assim, milênios e mais milênios compartilhando, né? E eles entram dentro de uma questão que é do trauma coletivo, né? A gente já falou bastante, eu já falei bastante aqui nos programas, não só nos programas sobre essa série, mas programas de modo geral, sobre aquela ideia assim do o inconsciente coletivo, sabe? Que é todas as ideias, as imagens, as coisas que que os seres humanos acabam recorrendo, sabe? E outras pessoas assim meio que compartilham e aceitam que exista, mesmo que aquilo lá não exista de uma maneira física, sabe? Então, eles sugerem a ideia de existir uma espécie assim de trauma coletivo, sabe? Por quê? Várias pessoas têm vários traumas que eles não lidam e várias pessoas têm traumas que são iguais, sabe? Sei lá, tem várias pessoas que têm traumas referentes ao abandono paterno, sabe? E pensa em quantas pessoas na história tiveram traumas referentes ao abandono paterno. Muita gente. E quantas pessoas não trabalharam seus traumas referentes ao abandono paterno? Muita gente. Então tem muita gente que talvez até pessoas que não tenham vivido o abandono paterno nessa vida, que eles citam gatilhos referentes a isso, sabe? Porque essa seria a ideia do trauma coletivo, levando em consideração essa mesma pesquisa que fala de que, né, a nossa linhagem é porque tipo, a nossa informação genética passa muito mais rapidamente do que as pessoas podiam imaginar, sabe? Pode ser uma coisa de uma vida para a próxima, já ter alguma coisa ali que foi o teu DNA específico que mandou uma mensagem pro teu filho ou pra tua filha, pro melhor ou pro pior dele, digamos assim. É isso aí. Tá, e voltando para os psicodélicos, eles dizem que talvez os psicodélicos possam ajudar, inclusive, a gente curar esse trauma coletivo, né? E daí eles vão para aquelas perguntas que a minha resposta é sempre assim, que eles perguntam assim: será que os humanos antigos sabiam desses traumas entre as gerações e utilizavam as substâncias psicodélicas buscando curar esses traumas, né? E daí eu diria que sim, justamente porque várias vezes esses cultos indígenas, eles têm um caráter específico de ser o culto ao ancestral, sabe? Então eu acho que faz muito sentido que as pessoas dessas tribos levavam em consideração, digamos assim, a vida de quem viveu antes deles, sabe? Então eu acho que essa ideia de que tu tinha que se curar para a próxima geração não ter que arcar com aquilo que te machucou e que doeu e que tu poderia dar um jeito de, sabe? Não poderia, mas tu poderia e tu gostaria também de dar um jeito que lá não doer mais, para que a família, a tua tribo, entendeu? Não fique lá precisando curar aquilo lá por ti no futuro, digamos assim. Mas enfim, indo adiante com o roteiro, deixa eu ver aqui. Enfim, é que algumas coisas que eu tinha comentado, né? Tipo esse negócio de atribuir importância e valor às coisas, eu tinha comentado. Deles dizem também, né, que usuários experientes, no caso, usuário experiente, no caso assim, um super drogado, mas alguém que está fazendo terapia há vários tempos com esse tipo de substância, ele vai se acostumar a utilizar aquela jornada para facilitar ele a retrabalhar o trauma passado, porque ele vai se acostumar com essas noções, sabe? Ele vai se acostumar que essas plantas vão levar ele a refletir sobre aquilo que ele precisa refletir, e ele vai se acostumar que quando ele viajar por algo que pode ser um trauma, o objetivo daquela viagem não é suprimir aquilo lá, é ressignificar, retrabalhar, refletir, é questionar, é perguntar, e no final das contas, quem sabe uma coisa que machucou ele durante muito tempo pode parar de machucar, sabe? E mais uma vez, como eu tô falando, isso daí não foi tirado do nada. Pesquisadores que estudam e conseguem esses resultados e ficam muito empolgados e querem compartilhar com o mundo, entendeu? Porque eles querem que mais pessoas tenham acesso a esse processo de cura, digamos assim, né? Prosseguindo com o meu roteiro, o maior poder da substância psicodélica é ajudar as pessoas a mudarem sua perspectiva, mas o verdadeiro trabalho vem após a sessão, é exatamente o que eu tinha falado antes, e como a pessoa vai pregar esse conhecimento, né? Aí eles vão lá para uma região do Congo, eles falam assim, a bacia do Congo, África Central, a segunda maior floresta tropical do planeta, né? Atrás apenas da Amazônia, que se tu é brasileiro, tu tem que saber disso. E daí eles dizem que isso daí
né, o Rio Congo, né, que a gente conhece como a Bacia do Congo, que atravessa 6 países, abriga mais de 1.000 espécies de animais e 10.000 espécies de plantas. E eles mencionam sobre uma planta que eu não conhecia também, que é a tal de iboga. É uma planta que foi descoberta, né, no caso descoberta pela comunidade científica, mas já tinha nativos da região que utilizavam, mas né, a comunidade científica ficou sabendo que existia essa planta no final do século XIX, né, e ela foi extraída, né, tiraram uma extração dessa substância em 1901 e vendida durante as décadas posteriores, 1920, 1930, por aí, né. E daí falaram que, enfim, tem os efeitos, pelo que eles escreveram, tem os efeitos tradicionais de outras substâncias psicodélicas, sabe? Realmente, eu não sei se o composto químico dela é igual a alguma outra que já existe para se relacionar, mas pelos efeitos que eles falam no programa é igual a várias outras substâncias, digamos assim, né? E a partir da década de 60, um psicoterapeuta passou a utilizar a ibogaína, né? Que a ibogaína é a substância que é extraída da iboga em seus tratamentos, né, de terapia, né? Daí, isso aqui eu já falei que são os efeitos parecidos, né? Daí, continuando. Os psicodélicos ajudam a revisitar memórias passadas com o distanciamento emocional, permitindo que a pessoa reavalie a experiência e ponha um ponto final, em vez de manter suprimido eternamente, né? Aí, só mais uma vez, assim, para entrar bem específico nesse negócio de trauma e coisa traumatizante, sabe? Eu não quero soar muito incisivo quando eu fico falando para as pessoas lidarem com os traumas, mas, né, volta para aquela ideia de que, tipo assim, no final dos contos, é uma ideia que eu acho importante a gente estar propagando, porque os traumas, na minha opinião, eles são feitos para ser resolvidos, sabe? E não que eles sejam fáceis, e não que vai acontecer da noite pro dia. Só que, né, o, a próxima anotação que eu tinha, melhor eu ler antes de fazer esse esclarecimento, que diz o seguinte: os traumas passados afetam a nossa mente subconscientemente, o que por sua vez afeta nossas atitudes conscientes, né? E daí eu me lembrei até de um programa que eu fiz falando sobre como um pesquisador lá estava falando que, para ele, todos os vícios, indiscutivelmente qualquer vício, sabe? E quando ele estava falando vício era não só de substância, mas de atitudes, de compulsão alimentar, enfim, qualquer atitude que o cara utilizava como um vício, sabe? Algo que ele repetia mais do que ele deveria para obter um resultado no presente e ignorar o futuro, ele acreditava que todos os vícios aconteciam por questão de traumas da infância. E é basicamente sobre isso daí que essa afirmação, né, que eles fizeram nessa série aqui também, quer dizer. Porque basicamente é o seguinte, se tu tem traumas mal resolvidos, e qualquer trauma, sabe? E de níveis variados, coisa que te machuca, te angustia, que é uma coisa que simplesmente tu não pensa, tu nem fala, e tu nunca mais quer falar, tu nunca mais quer pensar, mas tu sabe que essa pauta existe na tua cabeça, e ela te atormenta ainda, sabe? Mesmo que ela não te atormente conscientemente, mesmo que tu não pense sobre aquilo conscientemente, se isso não foi realmente lidado, nunca foi digerido de verdade, essa coisa mora no teu subconsciente, né? E a psicologia diz que o subconsciente é o que mais controla as suas atitudes conscientes, sabe? Então, sim, é aquela velha história do cara que ele nunca conseguiu aceitar que ele sofreu um abuso na infância dele, não necessariamente um abuso sexual, mas eu quero dizer que, por exemplo, ele apanhava, só pra ser... Vou criar uma caricatura aqui pra vocês vão entender. É tipo aquele cara que é agredido pelos pais dele e eles gosta de falar que não tem problema nenhum. Aí tu observa a vida desse cara, por exemplo, ele é alcoólatra, sabe? Então, assim, basicamente, cada vez que ele tá pegando e enchendo a cara dele, pode ser porque ele nunca lidou com o fato de que ele apanhava na infância, entendeu? Então ele é alcoólatra, ele não consegue entender, isso é uma coisa que pode parecer que não tem ligação, tipo assim, Renan, o cara apanhava na infância e se levou a ser alcoólatra, mas sim, é o que muitos psicólogos sugerem, sabe? Os traumas ficam morando no teu subconsciente e eles te controlam as tuas atitudes conscientes, tá ligado? Assim como tu pode ter uma compulsão alimentar por causa disso, sabe? Tem algum trauma da tua vida, da tua infância, principalmente, porque a maior parte que a gente acumula esses traumas é a infância e a adolescência. Não é exclusivamente nesse período, claro, mas a maior parte, sabe? Então tem várias questões que as pessoas não digeriram, não absorveram, não conseguiram lidar muito bem ainda, e isso afeta, tipo... Se eles não lidarem com isso, ele vai continuar fazendo alguma coisa destrutiva no presente, sabe? Ele vai continuar tomando uma decisão errada, entre várias aspas, que ele sabe que é ruim, que ele sabe que ele faz mal, que ele sabe que ele tá sofrendo, simplesmente porque ele ainda não conseguiu resolver esses traumas, sabe? Então é por isso que pra mim é importante lidar com esses traumas, porque eles nunca desaparecem. Tipo, se tu não conseguiu botar esse ponto final que eles falaram há pouco tempo atrás, e eu falei aqui inclusive também, né? A verdade é que eles vão estar te atormentando, então não é um negócio que... A gente tem que realmente mudar esse paradigma de fazer de conta que essas coisas vão ser, assim, solucionadas do nada, sabe? Mas, né, depois disso, eles voltam para aquele assunto sobre... Que eles tinham falado sobre
vidas passadas, digamos assim, as pessoas que se lembram tirando psicodélicos, né? Aí eles vão para outra questão, eles falam que no ano de 1947, em Cleveland, Ohio, um médico utiliza um desfibrilador para ressuscitar um jovem que teve uma parada cardíaca. Né? Dizem que essa foi a primeira vez que alguém utilizou um aparelho desses, né, em 47, e desde então várias pessoas voltaram desse estado de quase morte, com histórias sobre como é morrer e como é a vida após a morte, digamos assim, né? Então pense que essa é outra coisa importante, né? Já devia ter outras técnicas de ressuscitar, mas eu acho que o desfibrilador é o que, tipo, você deve conseguir resgatar mais pessoas, assim, entendeu? A gente começou a ter mais abundância de gente que conseguia ser resgatada, digamos, de parada cardíaca, por exemplo, e estados que realmente dá para se dizer que a pessoa estava morta, sabe? Se não fosse aquela intervenção daquela máquina, digamos assim, aquela pessoa teria morrido. Então, né, começou a se acumular esse tipo de relato, né? E daí uma das coisas que eles mencionam é que tem, por exemplo, assim, uh, a história do túnel, né, que se tornou aquela expressão da luz no fim do túnel e tudo mais, é que um monte de gente que fala que parte da experiência dele de estar naquele estado ali é como se ele estivesse vagando num lugar que ele não estava enxergando nada, não tava, ele sentia ele se movendo, mas não enxergava coisa alguma, como se fosse um túnel, e lá adiante ele começava a enxergar uma espécie de luz, né. E nesse programa eles não mencionaram especificamente sobre a questão assim, de gente que sai do corpo, né, na história de projeção astral, digamos assim, que também eu sei que é o tipo de coisa que muita gente relata, sabe. Mesmo, se vocês pesquisaram, você vê que várias pessoas que falaram que passaram por essa experiência se enxergaram fora do seu corpo, viram os médicos cuidando dele, sabe, ou ressuscitando ele enquanto ele estava se enxergando lá de fora, sabe, e isso daí também tem explicação, assim, científica, sabe, por que que o teu cérebro tá fazendo esse tipo de coisa, digamos assim. Enfim, e daí depois eles concluem o programa em dois assuntos, digamos assim, mas eu vou falar praticamente só um deles agora, sabe? Porque daí eles falam sobre como que essa, tipo, que várias experiências psicodélicas e experiências de quase morte têm relatos similares, sabe? Do que a pessoa enxerga. Até aquela história assim de ver, quando a pessoa diz que parece que a tua vida passa na frente dos teus olhos como se fosse um flash, pode não ser necessariamente toda a tua vida, mas tu passar por uma jornada equivalente à jornada psicodélica, porque lembre-se, né, que nesse mesmo programa eles falaram que muita gente fala que revisita a infância, a adolescência, por exemplo, né? Então, existem similaridades nas pessoas que estão passando por essa jornada daí. E daí eles levantam a hipótese de que talvez outro dos ensinamentos dessas plantas é nos ensinarem a morrer, sabe? Tipo, o que isso quer dizer? É tu estar muito mais preparado, né? Eles mencionam algumas das coisas que eu já mencionei aqui várias vezes, é que nós, tendo assim uma mentalidade cristã aqui no Ocidente de como é morrer, a gente enxerga a morte como algo terrível e a gente enxerga a morte que o jeito que tu tem que lidar com a morte é se descabelar, sofrer e ficar, se vestir todo de preto, ficar semanas ou meses lamuriando, sabe? Isso é cultural, não é um bagulho tipo assim, é assim que todo ser humano lida com a morte. Não, né? Aí eles dão exemplos até de outras sociedades que até, tipo assim, lá na Índia, por exemplo, que tem várias outras maneiras de lidar com isso, eles falaram de povos indígenas que tinham tradição para deixar a pessoa, depois que uma pessoa da tribo morria, eles deixavam o corpo se decompondo num lugar que a tribo poderia enxergar a pessoa se decompondo ainda, sabe? E isso não tem a ver assim, com profanidade, sabe? É justamente para as pessoas entendendo que existem pessoas que enxergavam o processo da morte diferente, sabe? Enxergavam de uma maneira mais natural, e as substâncias psicodélicas também, talvez elas estejam preparando a pessoa, sabe? Uma das coisas que eles mencionam assim, eu vou linkar com esse assunto da unidade que eles tinham mencionado lá no começo e eles mencionam um pouco no final também. É que, tipo assim, no final do programa também eles foram bem específicos sobre uma frase que é a tal da morte do ego, sabe? Só que eu não vou falar desse programa aqui porque eu sei que eu vou ficar falando bastante disso, então eu vou guardar pra falar, quem sabe no próximo programa eu começo falando sobre isso também, sabe? E mesmo não sendo um programa sobre essa série, é um assunto que vira e mexe, eu leio ou vejo alguma coisa a respeito, então vale a pena eu discorrer com maior profundidade do que eu quero fazer aqui agora, né? Mas enfim, em alguns momentos desse programa eles mencionam a noção de unidade, sabe? Que é uma das coisas que os psicodélicos ajudam as pessoas a sentir. É sentir que o universo é uma unidade, no sentido de que realmente é um único ser unido, sabe? Não é um não é tipo assim, tu ser único, não é esse mesmo sentimento. Sentimento de unidade. Sentir que tu tá unido aos outros seres humanos, tu tá unido ao meio ambiente que tu vive, tu tá unido literalmente ao universo, sabe? E até frases científicas pode tu entender assim, quando tu compreende que até os elementos que compõem a nossa existência, sabe? Que compõem a vida,
são equivalentes, sabe? Aquela velha frase do Carl Sagan que é tu é feito de pó de estrela, digamos assim, né? Que ele falava especificamente isso e tudo mais. Todas essas coisas estão sintetizando essa mesma... Tipo, são coisas que a gente pode observar, seja científico ou espiritualmente, mas que nos mostram uma verdade. Que, em essência, no final de tudo, não importa se tu tá se sentindo separado, se tu se refletir sobre essa questão, né? E várias vezes a substância psicodélica te ajuda a se recordar disso, tu vai ver que tu nunca tá sozinho, porque tu é tudo, sabe? Até aquelas velhas frases de que Deus tá em ti, todas as coisas, os clichês de religião ou de ciência, ou místico ou ocultista, a parada que for, sabe? No final das contas, o que a gente tem que se lembrar de tempos em tempos, seja sozinho ou graças a uma experiência psicodélica, sabe? Ou terapia, ou da maneira que for. Tu tem que entender que tu faz parte de tudo, né? E essa é outra maneira de tu conseguir ressignificar a morte, sabe? Porque a partir do momento que tu compreende que tu morrendo não é como se tu, sabe, desaparecesse, digamos, se deixasse de existir, porque tu vai continuar sendo exatamente aquilo que tu é do ponto de vista de que tu é tudo, sabe? Tu pertence a esse mundo e a tua carne, deixando de existir aqui, ela ainda existirá de outra forma, sabe? É esse que é o processo de decomposição, digamos assim, sabe? Essas substâncias, então, te preparam até para esse momento importantíssimo do desencarno, sabe? Justamente por isso que as pessoas comparam, porra, as experiências que tu tem utilizando uma substância psicodélica e de quase morrendo é parecida. Então, quem sabe a planta já tá te treinando, sabe? Já tá te treinando para a jornada que tu vai acabar efetuando, digamos assim, no momento que tu for desencarnar. E tem várias pessoas, várias tribos que tinham contato com essas substâncias. A experiência que eles tinham com a morte era muito menos assim sofrida do que a gente enxerga hoje em dia, sabe? E eu já sou uma pessoa que eu tento trazer isso pra minha vida já. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente de, antes de eu morrer, eu conseguir ter me desapegado um pouco, um pouco pelo menos desse sentimento que eu cresci vendo, enxergando na minha volta como o tradicional da morte, mas, né, eu sendo uma pessoa que acredito realmente, sabe? Eu acredito de verdade, mesmo eu estando sóbrio, entendeu? Sem estar passando por uma experiência psicodélica, mesmo sem eu estar sentindo nesse exato momento essa unidade, eu acredito nela, e mais do que acreditar, eu posso dizer para vocês, eu sei que é assim, entendeu? Posso dizer para vocês, sem a menor sombra de dúvidas, que se no final das contas eu morresse e eu descobrisse que as coisas não são assim, eu ficaria chocadíssimo, porque no presente momento, a minha opinião é que sim, o universo nós somos, por isso que tem esse nome, tá ligado? O universo universal, quando a gente fala coisas universais, a gente fala que abrange tudo, né? É isso que a gente gosta de falar. Ah, é um sentimento universal, isso é universal, tá querendo dizer que abrange tudo, não é mesmo? Então, na minha opinião, realmente isso, o universo, sabe, é tudo o mesmo ser no final das contas, sabe? E nós somos esses pequenos serzinhos com essa tal de dádiva ou maldição que a gente compreende como consciência, né? Nós somos seres conscientes da própria existência, reflexivos da própria existência, e nesse estado que a gente está é muito comum tu acabar se esquecendo que tu é tão parte do mundo quanto todo o resto, tu é feito exatamente da mesma matéria, da mesma composição, tipo, atômica, sabe? Se a gente pudesse se compreender de maneira atômica, nós seríamos, no final das contas, feitos da mesma... Tudo que a gente está enxergando seria feito da mesma coisa, da mesma forma, e quem sabe seria menos desesperador a ideia de morrer, seria menos desesperador várias coisas que a gente enxerga como, né? Enfim, e também mudaria muito a forma que as pessoas reagem uma com as outras, tá ligado? Quem sabe se mais pessoas acreditassem, né, ou melhor, se mais pessoas soubessem disso que nem eu sei, quem sabe as pessoas também seriam, né, mais humanas e empáticas umas com as outras, porque elas entenderiam que a partir do momento que tu tá fazendo mal para qualquer outra pessoa, para qualquer outro ser vivo, tu tá fazendo mal para ti mesmo, porque tu é absolutamente tudo, né? Tem uma frase daquela série de animação que eu gosto muito, aquela Midnight Gospel, que eu vou citar aqui para terminar esse programa, que sintetiza isso. Que eles cantam uma musiquinha lá que diz que as pessoas têm que entender que o mijo que ela joga na cara dos outros está cegando a ela mesma, entendeu? E eles utilizaram o humor para falar exatamente isso que eu acabei de falar aqui agora, sabe? Porque era especificamente num programa que o personagem estava realizando, que tudo está interligado,
Então, não tem como tu fazer mal para outra pessoa sem fazer mal para ti mesmo, porque, né? É isso que é fazer parte de uma unidade. Nós estamos todos juntos, mesmo que a gente se enxergue separado. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.